Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Nós vamos passear durante a ecocardiografia durante 50 videoaulas. A primeira videoaula vai falar sobre um corte de grande importância no início de exame de ecocardiograma. Lembrem que o ecocardiograma é um exame complementar. Ele complementa uma excelente avaliação cardiológica. E vejam, o ecocardiograma ele é formado de modelos. Então existe o modelo unidimensional, o modelo bidimensional, o modelo Doppler e o modelo mapeamento colorido. Hoje nós vamos apresentar a primeira etapa do exame de ecocardiograma. É a realização do corte chamado paraesternal longitudinal de câmaras esquerdas, comumente chamado como corte longitudinal. Vejam na imagem em movimento a apresentação na tela de um aparelho de ecocardiograma do primeiro corte a ser realizado durante o exame. Esse é o corte longitudinal. Vamos agora ver quais são as estruturas que nós identificamos a partir do corte longitudinal. A primeira estrutura a ser visualizada nesse corte é a câmara ventricular direita. Nós sabemos que o ventrículo direito é uma estrutura de grande importância. Nós sabemos que o ventrículo direito se conecta ao átrio direito através da válvula tricúspide e também o ventrículo direito se conecta à artéria pulmonar a partir da válvula pulmonar. O ventrículo direito é uma estrutura importante a ser estudada em algumas patologias congênitas, como a cardiopatia da comunicação interatrial, também em pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Na sequência, nós vamos estudar o septo anterior. É importante lembrar que o septo interventricular ele é subdividido em septo anterior e septo inferior. No ecocardiograma, todas as vezes que você visualizar o septo interventricular e na imagem aparecer a válvula aórtica, nós vamos chamar esse septo de anterior. É feita a divisão porque o septo anterior é vascularizado pela artéria descendente anterior. Porém, no corte que você visualizar o septo interventricular e eu não estiver vendo a válvula aórtica, por exemplo, num corte apical 4 câmaras, que é um corte que vai ser apresentado numa nova etapa, esse septo é chamado septo inferior. E é importante lembrar que o septo inferior ele não tem uma irrigação pura. O segmento basal e médio desse septo é vascularizado pela artéria coronária direita, enquanto a porção apical desse septo inferior é pela artéria descendente anterior. Então, o septo anterior ele é uma estrutura de grande importância no corte longitudinal. Na sequência, nós temos a câmara ventricular esquerda. O ventrículo esquerdo é uma estrutura de grande importância no funcionamento do coração. Lembrando que o ventrículo esquerdo se encontra conectado à aorta através da válvula aórtica e também o ventrículo esquerdo se encontra conectado ao átrio esquerdo através da válvula mitral. Então, é uma câmara de grande importância. Pacientes que têm o ventrículo esquerdo funcionando de maneira inadequada apresentam o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Na sequência, nós temos a parede inferolateral. Lembrem que antigamente nós chamávamos essa parede de parede posterior. A nova nômina chama essa parede de parede inferolateral. E é importante depois nós conhecermos também qual é a coronária que vasculariza essa parede de grande importância do ventrículo esquerdo. Vejam, a partir do momento que eu já vejo o ventrículo direito, o septo anterior, o ventrículo esquerdo e a parede inferolateral do ventrículo esquerdo, nós precisamos agora começar a estudar a válvula mitral. Lembrando que a válvula mitral ela possui duas cúspides. A cúspide anterior, que é essa que você identifica se movimentando em direção anterior, sinalizada pela seta amarela, que é uma cúspide um pouco maior em relação à cúspide posterior. Vejam que a cúspide anterior tem uma movimentação em direção ao septo anterior. Já
Quando nós identificamos a cúspide posterior da válvula mitral, observa que ela é bem menorzinha e tem uma movimentação em direção à parede ínferolateral. Essa movimentação adequada da cúspide anterior e da cúspide posterior garante uma boa diástole, garante uma boa passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Da mesma maneira, quando o fechamento dessa válvula mitral ocorre de maneira correta, nós não temos o que nós chamamos de insuficiência mitral. Então, a válvula mitral ela é muito bem estudada a partir do corte longitudinal. Na sequência, nós temos a câmara atrial esquerda, que é uma câmara de grande importância. Lembrando que o átrio esquerdo se conecta ao ventrículo esquerdo através da válvula mitral. E é importante lembrar que essa câmara atrial esquerda, ela recebe sangue de 4 veias pulmonares, que vamos ver isso em uma outra etapa desse vídeo curso. Então, o átrio esquerdo recebe sangue de 4 veias pulmonares. Esse sangue é um sangue oxigenado, porque ele passará para o ventrículo esquerdo e, na sequência, passará para a aorta e irá para todo o nosso corpo. Esse átrio esquerdo ele deve ser avaliado em relação ao seu tamanho, que será feito nesse corte, e também poderá ser avaliado através de área e volume, que será feito através do corte apical 4 e apical 2 câmaras. Na sequência, nós temos a válvula aórtica. Lembrem que a válvula aórtica ela tem 3 válvulas: a válvula coronariana direita, a válvula coronariana esquerda e a válvula não coronariana. Observem que nessa apresentação eu visualizo 2 válvulas se movimentando durante a sístole. A válvula mais anterior, que a setinha está mostrando, é a válvula coronariana direita. E a válvula que nós identificamos agora mais abaixo é a válvula não coronariana em 60% dos casos. Em algumas situações, essa válvula pode ser a coronariana esquerda. Então, dessa maneira, nesse corte longitudinal, nós identificamos com muita facilidade a movimentação das válvulas coronariana direita e não coronariana durante a fase da sístole, que é o momento que a válvula aórtica se abre. E também conseguimos identificar o momento que a válvula aórtica se fecha, que é o momento da fase diastólica. É importante observar se quando as válvulas abrem, se elas ficam paralelas à parede da aorta. Se isso não acontecer, nós podemos estar de frente de uma válvula aórtica bicúspide e até mesmo com uma válvula aórtica bicúspide com restrição à sua abertura. Então é muito importante olhar com muito cuidado para a válvula aórtica, seja a sua válvula coronariana direita, seja a sua válvula não coronariana. Lembrando que para que eu possa visualizar as 3 válvulas, eu preciso fazer um corte transversal, que será uma outra videoaula nessa sequência de videoaulas. Vejam, depois que eu identifico a válvula coronariana direita e a não coronariana, nós vamos agora lembrar que existe o que nós chamamos de aorta ascendente. Nós sabemos que nesse corte eu vou visualizar como se fosse um retalho. Eu vou ter o anel valvar aórtico, eu vou ver a região do seio de Valsalva, eu vou visualizar a junção sinotubular e também depois vou avaliar a porção proximal da aorta ascendente. É preciso que eu identifique com muito cuidado cada uma dessas regiões para que eu possa fazer a medida e identificar se existe alguma lesão. Porque se eu tiver lesão em alguma dessas regiões, pode ser que a minha válvula aórtica se torne insuficiente, gerando o que nós chamamos de insuficiência aórtica. E depois, para que nós possamos finalizar as estruturas visualizadas nesse corte, nós vamos estudar o seio coronário. Observem que posterior à cúspide posterior da válvula mitral, eu tenho aquela pequena bolinha pretinha, que nada mais é do que o seio coronário. Lembrando que o seio coronário é uma estrutura que pode estar dilatada em algumas situações. Por exemplo, a persistência da veia cava superior esquerda. Nós sabemos que a veia cava ela só tem superior à direita. Quando a criança nasce com a persistência da veia cava superior esquerda, ela apresenta o seio coronariano dilatado.
E existe também uma outra doença, uma cardiopatia congênita chamada CIA do tipo seio coronário, que pode apresentar também uma alteração dessa região. Dessa maneira, a gente finaliza a apresentação da primeira etapa do exame de ecocardiograma, que é a avaliação através do corte longitudinal do ventrículo direito, do septo anterior, do ventrículo esquerdo, da parede inferolateral, a cúspide anterior mitral, a cúspide posterior mitral, a câmara atrial esquerda, a válvula coronariana direita e a válvula não coronariana, assim como também o estudo da aorta ascendente e do seio coronário. Então nos vemos na próxima videoaula falando sobre a etapa 2 do exame de ecocardiograma. Um grande abraço!